Esse vídeo auxiliará a utilizar o módulo de requisitos legais, especificamente no momento em que os requisitos legais devem ser avaliados, no início da implementação ou na manutenção do atendimento a esses requisitos durante a vida do sistema de gestão da empresa. Para acessar o módulo, basta clicar em Requisitos Legais, Avaliar Requisitos. A tela de avaliação de requisitos legais é iniciada pela escolha da empresa que será avaliada. Somente aparecerão empresas que estejam relacionadas ao usuário que está utilizando o sistema. Neste exemplo, há duas unidades referenciadas a uma empresa corporativa. Após a escolha da empresa, o requisito que se deseja avaliar precisa ser localizado através da utilização do filtro de requisitos. Por exemplo, se a intenção é encontrar a norma regulamentadora número 10 do Ministério do Trabalho, basta escolher a norma número 10 e clicar no filtro. A informação demonstrada embaixo está pronta para ser editada. Para editá-la, basta clicar na lupa e as informações de atendimento a este requisito serão demonstradas logo abaixo. É possível realizar a busca por requisitos legais de diversas formas. Uma delas, a que foi demonstrada, é pelo número. Outra forma é pelo tipo de norma que se procura, por exemplo, decretos. E pela combinação de algumas dessas opções. Por exemplo, é possível encontrar a norma regulamentadora número 33. Essa norma trata especificamente de espaços confinados. Outra maneira de encontrar a mesma norma é buscar pela palavra relacionada a essa norma. Por exemplo, espaços confinados. Todas as normas que tratarem desse assunto serão exibidas aqui. Voltando ao exemplo da norma regulamentadora número 10, para editar ou incluir informações sobre o atendimento a essa norma, basta responder às perguntas que foram elaboradas por nossa equipe jurídica e que demonstram um atendimento à norma que está sendo avaliada. Essa lista exibida na parte inferior da tela é a lista de todas as questões que traduzem o cumprimento a essa legislação. Para demonstrar o atendimento a essa norma, basta responder a essas perguntas. Por exemplo, na questão que trata sobre as contratadas e o seu atendimento às normas regulamentadoras, existe a necessidade de demonstrar se há evidências de disponibilização de EPIs adequados para as funções executadas por essas terceiras. Um exemplo de resposta possível seria: sim, as evidências de atendimento a este requisito encontram-se na área de recursos humanos. O usuário deve atribuir um responsável por essa resposta, por exemplo, um colaborador. Ele pode também identificar uma pessoa que seja corresponsável pelo atendimento, que ajudará o responsável principal a executar essa atividade. Deverá ser escolhida a data em que essa resposta foi dada. O sistema automaticamente sugere a data atual em que a resposta está sendo registrada. O status desse atendimento, no ponto de vista do usuário que está preenchendo essa resposta. A identificação se o atendimento a essa resposta possui a característica de ciclicidade, ou seja, este atendimento precisa ser acompanhado dentro de uma determinada frequência para demonstrar o atendimento. É o caso de alguns tipos de licenciamento, de obtenção de outorgas, de alvarás, de pagamentos de taxas, que são caracterizados pela necessidade de tempos em tempos, atualizar o atendimento a esse requisito. Quando o campo cíclico é marcado, torna-se necessário elaborar um plano de ação para que o próximo atendimento
seja programado no sistema e que seja possível utilizar a ferramenta de avisos do sistema para esse cumprimento. É possível registrar observações relacionadas a esse cumprimento. Essas observações podem auxiliar a demonstrar o cumprimento ao requisito. Existe uma área que não é de utilização do usuário cliente do sistema, mas sim por parte da APM Análises. Após a inclusão das respostas a cada uma das perguntas, a APM Análise irá realizar uma validação dessa resposta, que significa uma avaliação de consistência sobre se a resposta dada responde satisfatoriamente à questão colocada por nossos consultores. Se o resultado for validado, o sistema segue adiante. Se o resultado for não validado, o consultor da PM Análises irá explicar no campo abaixo por que as informações não atendem à pergunta que foi colocada. É o caso de uma resposta superficial ou muito vaga, por exemplo. O usuário tem a opção de anexar arquivos a essa resposta. Para fazer esse anexo, basta clicar no botão Anexar, escolher o arquivo que se deseja anexar e fazer o upload. Ao realizar o upload, é necessário clicar no botão Atualizar para que a informação seja demonstrada no campo específico. Para exibir novamente o anexo que tenha sido cadastrado no sistema, basta clicar no botão Download e o arquivo será aberto no aplicativo relacionado ao documento. Há limitações para os anexos a serem colocados no sistema. Por exemplo, só podem ser colocados anexos do tipo documento, como documentos de Word, planilhas de Excel, apresentações de PowerPoint, arquivos em PDF e imagens. Arquivos que não se enquadrem nessas classificações serão barrados ao se tentar fazer o anexo dentro do sistema. Há também uma limitação de tamanho desses arquivos. É possível colocar quantos arquivos se desejar. No entanto, cada um deles não pode ultrapassar o limite de 4 MB de tamanho. Para excluir um anexo, basta selecioná-lo e clicar em excluir. O anexo some do sistema. O trabalho do gestor de requisitos legais é responder a todas as perguntas colocadas para cada um dos requisitos legais associados à sua empresa. Dessa forma, um sistema completo será aquele que tenha todos os itens avaliados, que tenha todos os itens validados pela PM Análises e que os status de cada um desses requisitos seja sempre conforme ou não conforme, desde que haja um plano de ação associado a essa resposta. Esse plano de ação é gerenciado através do botão Plano de Ação. Por exemplo, um item que está cadastrado como não conforme deve ter um plano de ação associado. Nesse exemplo, algumas ações já foram criadas para tratar desse plano. É possível criar novas ações através do item Formulário de Plano de Ação, onde se pode elaborar o tipo de ação que se deseja, determinar o prazo para esse atendimento e escolher o responsável para essa realização. Aqui também é possível anexar arquivos da mesma forma como foi demonstrado na resposta às perguntas das normas legais. Nesse momento também é possível estabelecer o plano de ação como cíclico e criando uma frequência para esse plano de ação. Supondo que essa ação seja uma ação cíclica e que se estabeleça que ela deve ocorrer mensalmente, quando for dado baixa nessa ação, o sistema automaticamente irá sugerir uma nova ação para tratar do mesmo problema. Após o cadastro das informações, basta clicar em Salvar plano de ação e as ações automaticamente passam a aparecer na lista de informações. Para sair da tela de plano de ação, basta clicar na seta. Foi criada uma legenda para o status de cada uma dessas respostas.
Essa legenda explica como as cores são exibidas no farol de atendimento legal. Por exemplo, os círculos azuis são para situações em que não há plano de ação e o status da resposta é considerado conforme. O círculo verde se refere a planos de ação que foram elaborados e que já estão concluídos. O círculo amarelo é exibido quando há planos de ação pendentes. O vermelho é exibido quando há planos de ação vencidos. E o roxo se refere a situações que foram consideradas não conformes e para as quais não foram elaborados planos de ação. Essa é uma situação indesejável, pois os itens não conformes devem ser corrigidos para que o sistema esteja adequado. Uma outra visualização interessante que é possível se obter através da utilização dos filtros é a exibição dos requisitos que ainda não foram avaliados. Por exemplo, podemos limpar os filtros, esse botão elimina todos os campos que já tenham sido preenchidos, e ao se escolher o item não avaliadas, o sistema demonstrará todas as normas que ainda possuam respostas não realizadas, ou seja, possuam perguntas para as quais ainda não existe resposta e que, portanto, se caracterizam como uma pendência. De forma semelhante, o item avaliadas demonstrará todas as normas que já foram completamente respondidas pelos usuários. Esse filtro também permite a visualização do desempenho do sistema de gestão de requisitos legais. Por exemplo, através do filtro gerencial é possível avaliar todos os itens cujas perguntas foram caracterizadas como não conformes. É possível editar essas informações direto no campo de filtro, sem a necessidade de acessar cada um dos requisitos legais. A qualquer momento, o usuário pode ter acesso às informações do requisito legal que está sendo avaliado. Esse acesso é dado através do botão de informações. Dessa forma, tem-se o cadastro da norma que está sendo avaliada e é possível acessar o documento legal completo em formato PDF a partir do download dessa informação. De forma semelhante, também é possível recuperar as informações de respostas antigas dadas a essa mesma pergunta. O histórico é acessado através desse ícone, que demonstra a lista das respostas que já foram atribuídas a essa questão. Ao clicar em uma dada resposta, tem-se acesso às informações dessa resposta. Em qualquer parte do sistema, sempre que for exibido o ícone de Excel, é possível exportar essas informações para a planilha de Excel e permite ao usuário trabalhar com essas informações no Microsoft Excel. O sistema também permite a exibição de gráficos de desempenho. Esses gráficos estão relacionados aos filtros exibidos na parte superior da tela. Basta clicar na aba Gráficos e solicitar a exibição desses gráficos. Este exemplo demonstra a validação dada pela PM Análise a cada uma das perguntas. Essa outra visualização demonstra o status das perguntas. Essa outra, o status dos requisitos associados a essas perguntas. E, por último, um índice de aplicabilidade dos requisitos associados a esta empresa.